7º ano, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula então, tá? Nós vamos relembrar os conjuntos numéricos. E junto com os números numéricos, conjuntos numéricos, a gente vai relembrar especificamente os naturais, tá? Então, tá fácil, é um conteúdo de sexto ano e vocês vão tirar de letra, ok? Dê uma olhadinha no meu quadro aí, então. Conjuntos numéricos, tá? É simples, vamos relembrar os símbolos, tá certo? E o que é cada um deles, mas assim, rapidinho, tá certo? Porque a gente vai trabalhar mais com os números naturais. Então, o primeiro conjunto criado é os naturais, que são aqueles números positivos. Ó, lembra que a gente pintou, certo? Que são só os números positivos. Então, o símbolo dele é o N, tá? Números naturais. Depois foi criado os negativos, mas já existiam os positivos. Então, eles são chamados de números inteiros. São os números positivos e os negativos, tá? Mas aqui não entra número com vírgula, não entra número com raiz, não entra fração, tá certo? É só os números, os algarismos que a gente conhece inteiros, tá? Então, nós temos aqui os naturais e os inteiros. Os inteiros, então, eles são positivos e negativos. Quer dizer que o natural está junto no conjunto dos inteiros. Bom, daí foi aumentando, né? Entrou raiz, entrou fração, números decimais, mais os números que nós já tínhamos. Então, esses são chamados de números racionais, ó. Todos eles aqui, ó. Tá certo? Só que os racionais teve alguns valores e exceções que não entraram. Quem são eles que não entrou? Foi as raízes não exatas e os números decimais infinito não periódico. Então, ficou esse conjuntinho bem pequenininho perdido aqui, ó, tá? Que são os irracionais, tá certo? Que são as raízes não exatas, que são os números com vírgula, os números decimais, né, que são infinitos e não periódicos. O que é o periódico? Aquele que repete o número depois da vírgula, tipo 15, 15, 15, 15, 15, tá certo? Então, esses são racionais. Irracionais é aquele que não repete. É 15, depois 18, depois 29, depois 50, daí não repete depois da vírgula. E por último, eles colocaram todos esses números num único conjunto, que são os reais. Então, entra tudo. Tá? O que a gente aprende no ensino fundamental, certo? Então, aí tá o nosso conjunto numérico. Nós vamos trabalhar com esse aqui, ó. A professora já vai voltar na outra tela revisando, então, os números naturais, que é o que nós vamos rever agora nesse período, tá? Bom, aqui tá, então, eu fiz um resumo dos números naturais. O que eu vou precisar saber? Então, primeira coisa, o símbolo dos números naturais é N, tá certo? Eu preciso saber também que ele forma sequências com múltiplos. Eu posso contar de 5 em 5, de 2 em 2, já vou revisar isso. E também tem que saber o que é crescente e decrescente. E também que ele forma o sucessor e o antecessor. Que ele também faz comparação entre os números. E ainda temos as operações, tá? Então, eu vou voltar com cada um desses para ajudar vocês. Voltei, então, aqui com a sequência, tá? O que é a sequência? É uma contagem com um determinado intervalo. Então, a prof colocou aqui um exemplo. De quanto será que eu estou contando? De quanto em quanto que eu estou contando? Quanto que dá a diferença entre o 4 e o 10? Dá 6. Isso significa que provavelmente a sequência é de 6 em 6. Vamos conferir essa. Do 10 para o 16 também é 6. Então, agora eu já sei qual é o próximo número. 16 com mais 6. Quanto que daria? 22. É isso? Então, coloco aqui. E assim seguiria para o infinito, tá? Vai para o infinito contando de 6 em 6. Mas não precisa ser sequência só numérica. Eu cobrei só numérica, tá? Mas poderia ser de símbolo. Olha, quadrado, circunferência, circunferência, quadrado. Qual é a próxima que seria? Qual seria a próxima sequência? Pela lógica, seria 0 ou círculo, círculo, depois quadrado de novo. E assim vai para o infinito. Isso é sequência, ok? Volto agora com o antecessor e sucessor. Gente,
Qual é a representação matemática? Antecessor é o número menos 1. Lembra que nós já estamos no sétimo ano e já sabe que isso aqui é um número desconhecido. E o sucessor é o próprio número mais 1. Então, eu coloquei aqui um fácil, um antes e um depois. Só que nós temos que cuidar quando tem aqueles 9, porque aqui eu tenho que descontar um só. Eu tenho aqui 1.030.000 e tenho que descontar um só daqui. Eu não vou descontar desse 30 aqui, tá? Eu vou descontar um daqui. Então, esse aqui vai virar 9. Esse também vai virar 9, esse vai virar 9, esse vai virar 9. E esse aqui, que é o 3, vai virar um 2. 0,1. Então, essa seria o nosso antecessor. Tem que cuidar quando tem 0 no final, porque ele vai virar 9, né? Então, tem que dar uma cuidadinha. Assim como o sucessor. Olha o sucessor de 1.500. Não é 1.501. 1.501.000, desculpa. É 1 milhão. Não 1.501.000. É 1.500.001. Vou aumentar um aqui, ó. Tá? Então, aqui vai ficar 1. Aumentando mais 1. Tá? Vou botar os meus zeros. Aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 1. Pronto. Isso é o antecessor e sucessor, tá? É um número antes e um número depois, ok? Sei que não precisaria, mas vamos revisar o que é crescente e decrescente. Crescente do menor para o maior e decrescente do maior para o menor. E a prof colocou um conjunto simples aqui para a gente fazer junto, tá? Então, vamos fazer o crescente primeiro. Vai do menor para o maior. No caso, é o 1, depois o 3, depois o 5, depois o 8, depois o 15 e depois o 20. Pronto, tá aí a minha ordem crescente. Agora é só fazer o decrescente, que é do maior para o menor. 20, o 15, o 8, o 5, o 13 e o 1. É isso, tá, gente? Facilzinho, então, para relembrar aí. Vamos revisar agora a comparação, que também é simples. Eu vou sempre conferir o primeiro número em relação ao segundo, se ele é menor, maior ou igual. Então, sempre é o primeiro número em relação ao segundo, tá? Então, aqui a professora colocou uma sequência e nós vamos fazer junto. O 7, que é o primeiro número, é maior ou menor ou igual a 5? Ele é maior, então o símbolo é do maior. Agora o 5 e o 3, ó, o 7 agora já esqueci, agora estou analisando o 5 com o 3. O 5 é maior ou igual ao 3? O 5 também é maior. E o 3 em relação ao 3, ó, esqueci o 5 agora, fui para o 3. O 3 em relação ao 3, eles são iguais. E se eu colocasse aqui o número 4, então vamos dar um exemplo aqui no final, ou 1 ou 6. Eu posso comparar quantos eu quiser, mas sempre vou comparar um em relação ao outro, tá? O 3 em relação ao 6, ele é maior ou menor ou igual? Ele é menor, certo? É só isso, só trabalhar com a ideia do primeiro em relação ao segundo. Voltei com a adição aqui nas operações, tá? Gente, adição é somar unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena. Na montagem, tá? Nós vamos cuidar na hora de montar. Então, eu comecei aqui com uma expressão numérica, tá certo? Só com adição. Eu vou colocar o 15, que é maior, em cima. Vou juntar esses dois aqui. E o 7 embaixo do 5, a unidade com a unidade. Aqui vai dar 12, foi 1 e dá 2. Então, dá 22. Este número eu vou somar com 1. O 1 é menor, então o 22 vai em cima, mais o 1. Ó, tá aqui o número 1 somando. Então, aqui vai dar 23. E esse 23 vou ter que somar com aquele 100. Só que o 100 é maior, então ele vai em cima. E eu vou cuidar a unidade, a dezena e a centena. Aqui a unidade vai embaixo da unidade e a dezena embaixo da dezena. 5, 2 e 1. É isso, gente. Muito fácil, tá? Turma, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer a subtração e as outras operações no outro vídeo, ok?